Vocês sabiam que os nutrientes que a mulher consome ou deixa de consumir durante a gravidez afetam diretamente o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso do bebê? Pessoal, homens e mulheres, se vocês estão pensando em ter filhos, este episódio é daqueles que você precisa assistir e ouvir. A gente vai falar sobre o que comer para dar ao seu futuro filho o melhor começo de vida possível. Vamos nessa! Acho que existe um problema nessa ideia que a sociedade repete, de que, já que na gravidez você vai engordar mesmo, então pode comer à vontade, como se estivesse comendo por dois. Tem algo muito errado nessa crença de que gravidez é a fase em que você pode comer qualquer coisa porque, no fim das contas, vai engordar de qualquer jeito. Isso está completamente invertido. Na verdade, a gravidez é um momento em que a gente precisa ter ainda mais consciência e informação sobre o que está comendo, porque tudo o que você come durante a gestação vai direto para a corrente sanguínea do bebê. Conhecida no mundo todo como a deusa da glicose, ela é bioquímica, autora best-seller e uma das vozes mais influentes da educação nutricional moderna. Jessie, bem-vinda de volta ao The School of Greatness. Alguns estudos feitos com animais indicam que, durante a gravidez, o cérebro sente mais prazer com o açúcar do que fora dela. Isso intensifica a vontade de comer doce. E claro, seria melhor consumir zero açúcar na gestação? Claro. Isso é realista? Nem um pouco. Isso não é culpa da mãe. As mães não decidiram que todo o nosso sistema alimentar seria baseado em ultraprocessados. Elas não decidiram que comprar salgadinho seria mais barato do que levar um brócolis saudável para casa. Isso não é culpa da mãe. É um problema da sociedade. Você fala de 4 nutrientes-chave que influenciam o desenvolvimento do bebê dentro do útero. Quais são? Certo, o primeiro é... Eu sinto que as pessoas estão tendo muita dificuldade com a própria saúde. E eu vivi isso de perto com a minha esposa, durante a gravidez dela e esperando gêmeos. Mesmo nesse processo, fui bombardeado nas redes sociais com conteúdos do tipo: não faça isso, mãe tem que fazer aquilo, não pode comer isso, você vai arruinar a vida do seu filho para sempre. E isso assusta, porque todo mundo fala o que fazer e o que não fazer. Até médicos, cientistas e pesquisadores dizem coisas diferentes, e você fica pensando: esse médico diz uma coisa, aquele diz o contrário. Então, o que as mães devem fazer para garantir que, quando estiverem grávidas, antes de engravidar, durante a gravidez e depois, elas não prejudiquem a saúde dos filhos? Porque, sinceramente, dá medo. Acho que você resumiu bem. A gente é bombardeado. As redes sociais dizem de tudo, e também existe muita pressão emocional sobre as mulheres. Você pode se sentir culpada pensando: será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que estou fazendo o suficiente? Os médicos costumam focar muito nas doenças de curto prazo, como: você está com diabetes gestacional, está com isso, está com aquilo, está muito estressada. E eu passei por essa mesma situação. No ano passado, eu estava grávida do meu filho, e também me senti sobrecarregada. E como cientista, eu disse para mim mesma: certo, deixa eu desligar um pouco esse barulho e ir para a ciência e para as pesquisas. Foi o que eu fiz. Eu fui olhar os estudos, porque Instagram não é ciência. Então eu analisei os estudos e encontrei algumas medidas simples, mas de alto impacto, que eu podia adotar e que tinham um efeito positivo comprovado no desenvolvimento do meu bebê, em termos de alimentação, sem ficar algo sufocante e sem ser incompatível com o primeiro trimestre, que costuma vir cheio de enjoo, e por aí vai. E eu quero abordar essa ideia de pressão logo no começo da conversa, para a gente poder seguir em frente depois. Existe uma pressão natural na gravidez, porque você está formando outro ser humano. E eu ouço muito essa palavra culpa quando o assunto é alimentação. Culpa Sim, materna. a culpa materna na nutrição. Isso existe mesmo, né? Eu acho isso errado, porque quando falamos de nutrição, o que eu encontrei foi que a maioria das mães não tem acesso à alimentação adequada para o bebê se desenvolver da melhor forma possível. Mas isso não é culpa delas. Hoje, a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas se alimenta de produtos ultraprocessados. Todos nós sofremos com hábitos alimentares ruins, inclusive as gestantes. Mas a culpa não é delas, e ninguém mostra com clareza o que elas podem fazer na prática. Então, o que eu tentei fazer com este livro foi dar às pessoas um guia simples para atravessar essa pressão, sem culpa, e para lidar com esse ambiente alimentar tão desorganizado em que vivemos durante a gravidez. Um período que tem um impacto desproporcional na saúde do bebê ao longo da vida. E é exatamente isso que você está fazendo. Tentei fazer com esse livro. Então, para começar, quais são... Você fala desses 4 nutrientes-chave que influenciam o desenvolvimento do bebê no útero. Quais são eles? Certo. O primeiro é a colina. A gente vai falar dela. A colina é essencial para a formação do cérebro do bebê. Ela está presente nos ovos, nos alimentos de origem animal e em menor quantidade em alguns vegetais. Veganos, fiquem atentos. Exatamente.
O segundo é a glicose, e esse tem sido o foco do meu trabalho nos últimos 7 anos, falando sobre equilíbrio da glicemia. Isso também é importante durante a gravidez. Então é importante ter glicose? É importante ter o suficiente para o bebê, mas não em excesso. O segredo está no equilíbrio. O terceiro é a proteína. Você precisa de proteína suficiente na gravidez porque, ao nascer, o bebê é 50% proteína, desconsiderando a água. Então você precisa oferecer proteína suficiente para ele se desenvolver. E o último é o ômega 3, uma gordura vinda dos peixes e importante para o cérebro do bebê. Esses são os 4 pilares. E, se você cuidar bem deles, vai dar ao seu bebê um terreno muito fértil para crescer e se desenvolver. Para se desenvolver. Exatamente. Sim. E quais seriam as 4 coisas que as mães deveriam eliminar da alimentação antes ou durante a gravidez? Tudo aquilo que já é conhecido como tóxico. Então, cigarro, álcool, o máximo possível, drogas, enfim, tudo aquilo que o seu médico vai orientar. Essas são as coisas que realmente precisam ser eliminadas. Quando se trata de coisas como açúcar, por exemplo, todas nós temos vontade de comer doce na gravidez. E, na verdade, alguns estudos com animais sugerem que durante a gestação, o cérebro sente mais prazer com o açúcar do que fora dela. Isso intensifica a vontade de comer doce. E, claro, seria melhor consumir 0 açúcar na gravidez? Claro. Isso é realista? De jeito nenhum. Então, é consumir açúcar de um jeito que cause menos impacto. E fora isso, você realmente precisa eliminar mais alguma coisa? Não. Qualquer alimento pode fazer parte da alimentação na gravidez. Mas, se esses 4 pilares estiverem presentes, você já terá uma base muito boa. Existe um problema quando a gestante pensa: quer saber? Estou com vontade disso e vou comer o quanto eu quiser até essa vontade passar. O problema não está nas mulheres. O problema está no mito social de que, na gravidez, você vai ganhar peso de qualquer jeito. Então pode comer o quanto quiser, como se estivesse comendo por 2. O problema está nessa crença que a sociedade perpetua, de que a gravidez é a hora de comer qualquer coisa porque você vai engordar mesmo. Isso está completamente invertido. Na verdade, eu acredito que a gravidez é um momento em que precisamos estar ainda mais conscientes e informadas sobre o que comemos, porque tudo o que você ingere vai direto para a corrente sanguínea do bebê. E existe outro mito, Luiz, de que haveria algum tipo de filtro e que o bebê só receberia o que precisa, sem o que não precisa. Ele recebe tudo. Ele recebe tudo. A placenta é um órgão que se forma no útero, ao lado do bebê, e ela coloca a sua corrente sanguínea e a do bebê em contato muito próximo para trocar nutrientes. Eu sei. É loucura. Só que a placenta não é um filtro. Em grande parte, ela confia que tudo o que está na sua corrente sanguínea também deve estar na do bebê. É por isso que é tão importante não beber álcool, não fumar e não usar drogas ilícitas, porque tudo isso vai aparecer na corrente sanguínea do bebê. E o mesmo vale para os outros nutrientes. E vamos supor que uma grávida pense: vou tomar um pote inteiro de sorvete todo dia porque estou com vontade. Está tudo bem, e as mães fazem isso há 50 anos. E por aí vai. Sim. O que acontece aí? Quanto desse pico de açúcar realmente vai para a circulação ligada à placenta e acaba afetando o feto? E conforme o bebê vai se desenvolvendo, qual é o impacto disso ao longo da gestação? No primeiro trimestre, é quando a maioria de nós sente enjoo. Eu fiquei extremamente enjoada e só conseguia comer carboidrato. Basicamente, durante uns 4 meses, eu só conseguia comer croissant. E era bom demais. Mas parece bom, hein? Então, nessa fase, você faz o que consegue, certo? Come o que der. Sim, Sobrevive. sobrevive. E no primeiro trimestre, a corrente sanguínea do bebê e a sua ainda não estão conectadas. A placenta ainda não está totalmente em funcionamento nessa fase. Só a partir do segundo trimestre. Nessa fase, você só está prejudicando a si, não você e o bebê. Olha, quando você está enjoada, faz o que der para sobreviver. Então, a partir do segundo trimestre, a sua corrente sanguínea e a do bebê passam a ficar muito conectadas. E a sua pergunta era: quanto do açúcar que você consome vai parar na corrente sanguínea do bebê? Tudo. Uau! Quando você tem um pico de açúcar no sangue, ou seja, quando a sua glicose sobe depois de comer, por exemplo, um pote grande de sorvete, o bebê também tem um pico de glicose. É exatamente igual ou... Não, é um pouco mais baixa que a sua, mas a correlação é perfeita. Uau! E eles sabem disso porque fazem estudos com bebês. Por exemplo, no Hospital Universitário de Oslo, os cientistas recrutaram 200 mulheres que fariam cesárea. Eles coletaram sangue do braço das mães antes da cirurgia e mediram os níveis de glicose. Depois, quando o bebê nasceu de cesárea, coletaram sangue do cordão umbilical. O cordão umbilical é um cordão externo que liga a corrente sanguínea do bebê à placenta e, na prática, representa com precisão a composição do sangue do próprio bebê.
Ao analisar o sangue do cordão umbilical, eles mostraram uma correlação perfeita. Se a mãe tinha níveis mais baixos de glicose, o bebê também tinha níveis baixos e saudáveis. E conforme a glicose da mãe subia, a do bebê também subia. Correlação perfeita. Então o bebê não recebe só a glicose de que precisa, ele recebe a glicose que está ali. Então deixa eu falar um pouco sobre glicose. A glicose sempre foi um tema central do meu trabalho, ao longo de todos esses anos em que venho estudando isso, e ela é muito importante. É o combustível do corpo. É a energia do corpo. Você fornece glicose ao organismo ao comer carboidratos. Em pouca quantidade, isso é ótimo. Em excesso, causa problemas no corpo adulto. Então, ter muitos picos de glicose com frequência coloca você numa verdadeira montanha-russa. Sobe, cai, sobe, cai. E isso faz você se sentir mal. Aumenta a inflamação, favorece o ganho de gordura. Como isso afeta o sistema nervoso? Como ter picos de glicose repetidamente impacta o sistema nervoso e a sua capacidade de lidar com as emoções do dia a dia? Bom, um pico grande de glicose pode gerar estresse no corpo, certo? Inflamação e estresse. Um pico grande de glicose também pode afetar o sono e fazer com que você tenha menos sono profundo. Então, juntando tudo isso, o seu sistema nervoso pode entrar num estado de estresse crônico. E como isso afeta a forma como você lida com o mundo? Foi isso que você perguntou. Eu acho que, pelo menos pra mim, isso me deixa mais instável. Eu me sinto menos resiliente, sinto mais oscilações emocionais, mais variações de humor. A minha própria trajetória passou pela saúde mental. Então, para mim, grandes picos de glicose significavam uma saúde mental pior. E quando eu mantinha a glicose estável, eu me sentia mais forte, Calma, estável. firme, centrada. Acho que ainda não existem estudos analisando picos de glicose e o quanto a pessoa se sente centrada. A gente devia fazer um. Eu fico curioso para entender como os picos de glicose afetam o sistema nervoso e depois como isso impacta a qualidade de vida da pessoa. Com certeza. Olha, o sistema nervoso é afetado pelo estresse. E os picos de glicose, especialmente quando se repetem, junto com a queda que vem depois, aumentam esse estresse. Então isso definitivamente não é uma boa notícia. E os picos de glicose aumentam a inflamação no corpo, certo? Sim, E isso gera estresse. com certeza. Fica mais difícil para o sistema nervoso se regular sob pressão. Sim. Acho que regulação é uma ótima forma de dizer. Sim. Se o seu corpo e o seu sistema nervoso estão ocupados lidando com um pico de glicose, sobra pouca energia para lidar com o resto do mundo. Uau. Sim. Então, nesse estudo em Oslo, eles analisaram 200 mulheres que fariam cesárea e observaram essa correlação. Sim. E alguns bebês nasceram com o dobro do nível de açúcar no sangue em comparação com outros. Olha o tamanho da variação. O que muda nascer com o dobro do nível de açúcar no sangue? Isso quer dizer que a concentração no sangue variava bastante. Alguns bebês tinham níveis baixos e saudáveis de glicose. Outros tinham o dobro do nível considerado normal e saudável. Isso é ruim, né? Isso é ruim, sim. Níveis muito altos de glicose em um adulto significam diabetes. Uau! A gente não quer glicose alta. Então você está dizendo que uma mãe pode passar diabetes para o filho ainda no útero? Não. Mas eu diria que uma alimentação muito rica em carboidratos pode levar o bebê a ter níveis muito altos de glicose ainda no útero. E o que acontece no corpo do bebê? A mesma coisa que acontece no corpo adulto. Inflamação e ganho de gordura como resposta a essa glicose elevada. Um pouco de glicose é importante e faz bem para o bebê, porque ele precisa de energia. Mas, em casos extremos, se a gravidez inteira for baseada só em carboidrato, a glicose do bebê vai ficar alta demais. E você pode pensar, depois que nascer, isso vai... Se normalizar, vai se ajeitar. Vai sair correndo por aí e ficar tudo bem. E esse é o ponto principal. Os cientistas descobriram que, quando um bebê nasce com glicose alta e mais gordura corporal como resposta a essa glicose, ele tem maior probabilidade de desenvolver diabetes na vida adulta. Sério? Sim. Mesmo? Sim. Esse é justamente o ponto de por que a gravidez é tão importante. Deixa eu te dar um exemplo. Famílias em que a mãe teve 2 filhos. Numa das gestações, ela teve níveis normais de glicose. Na outra, níveis muito altos. As 2 crianças, nascidas em sequência, cresceram na mesma família, no mesmo ambiente, com a mesma alimentação. A que estava no útero durante a gravidez com glicose alta teve 4 vezes mais chance de desenvolver diabetes ao longo da vida. Meu Deus, é loucura. É loucura, é loucura. A culpa materna já é algo enorme. Então, se uma mãe pensa, meu Deus, eu passei por isso. Eu não me alimentei direito nessa gravidez há 3, 4, 5 anos. Será que estraguei meu filho? Não. Sabe? Esse medo já é muito grande por si só. Eu entendo. E a minha mãe, quando estava grávida de mim, praticamente só consumia açúcar. Era Coca-Cola,
Açúcar de mesa em todas as refeições. Era só carboidrato, xarope. Mas você também teve desafios muito sérios de saúde mental na vida adulta. Sim. E eu estava no limite do pré-diabetes aos 25 anos. Então, o que acontece no útero é importante, mas não é a única coisa, certo? Esses aumentos ainda são modulados e influenciados pelo que você faz ao longo da vida. Eu não desenvolvi diabetes. Aos 25, eu pensei, opa, minha glicose está alta, deixa eu cuidar disso. Eu nunca cheguei a ter pré-diabetes. Isso pode deixar o bebê um pouco mais vulnerável a doenças, mas não vai determinar a vida inteira dele. O que você faz ao longo da vida continua sendo importante. Só que hoje, se você pensar em dois amigos que têm a mesma alimentação ou a mesma rotina, e um deles tem a glicose mais alta que o outro, talvez um tenha diabetes e o outro não, um dos fatores que pode influenciar isso é o que aconteceu lá no útero. E de novo, sobre essa questão da culpa, isso não é culpa da mãe. As mães não decidiram que todo o nosso sistema alimentar seria baseado em ultraprocessados. Elas não decidiram que comprar salgadinho sairia mais barato do que levar um brócolis saudável para casa. Elas não decidiram que a indústria alimentícia faria produtos altamente viciantes e cheios de açúcar para prender as pessoas. Isso não é culpa da mãe, é um problema da sociedade. É o sistema bagunçando tudo pra gente, de verdade. A culpa não é da mãe. Então eu quis escrever este livro porque a gente precisa dar ferramentas para as mães conseguirem navegar esse sistema alimentar tóxico em que estamos inseridos durante a gravidez, tentar usar esses pontos de maior impacto que estão ao nosso alcance e aproveitar esses 9 meses como um momento em que você pode, de certa forma, programar melhor o bebê para ter mais chances de saúde ao longo da vida. Mas, de novo, a culpa não é da mãe. E vale a mesma lógica mesmo quando você não está grávida. Sim. Se alguém tem diabetes tipo 2, isso não é culpa dessa pessoa. Não é uma questão de força de vontade. É uma questão do ambiente alimentar. Isso acontece por causa do tipo de alimento disponível hoje e porque a indústria alimentícia tenta nos viciar em açúcar. A culpa não é da mãe. Eu entendo você dizer que não é culpa de quem tem diabetes hoje, mas não passa a ser responsabilidade dessa pessoa tentar reverter isso ou fazer escolhas diferentes e dizer: eu sei que estou comendo essas coisas cheias de açúcar e altamente viciantes, e também assumir: eu preciso aprender a fazer escolhas mais saudáveis e ser mais consistente nesse caminho, senão vou ficar preso nisso para sempre. Eu acho que isso parte do princípio de que existe escolha. E é muito difícil quando você se sente viciado em comida açucarada. Só tem acesso a isso e ainda não sabe cozinhar. Você acha que está fazendo o certo. Ninguém quer ter diabetes. Não. Todo mundo acha que está comprando um alimento saudável ou fazendo o melhor que pode. E olha para algo que diz: ah, este biscoito é vegano e sem glúten, então com certeza deve ser melhor para mim do que o biscoito comum. O marketing dos alimentos tenta te prender nessa ideia de que você está fazendo uma escolha melhor. Então, sim, eu acredito que a saída passa por educar as pessoas para que elas consigam fazer escolhas mais bem informadas. Mas a culpa não é delas. E todo o meu trabalho gira em torno disso. Quais são os truques simples de alimentação, sem complicação, que podem ajudar você a sair desses ciclos de dependência? Quando eu estava crescendo, no verão eu tomava, 8 Dr. Pepper por dia e achava que estava me hidratando. Era basicamente como comer doce o dia inteiro. Coisas açucaradas, biscoitos. Eu comia tudo o que aparecia pela frente. E se eu não passasse 6 horas por dia correndo, brincando no quintal e praticando esporte, provavelmente teria diabetes. Quer dizer, eu não sei, mas acho que isso me ajudou. Só que foi muito difícil quebrar o vício desse hábito que eu mantive por décadas. Tudo é construído para te viciar. Sim. Isso não é uma escolha simples. São bilhões de dólares investidos para tornar os alimentos extremamente viciantes e bilhões em campanhas de marketing tentando convencer você de que suco de laranja é saudável. Como uma única pessoa vai se libertar disso como se fosse só uma escolha? Não é assim. É muito difícil. Gosto do que está dizendo, mas você conhece o Sean Stephenson? Sim. Ele vai na contramão disso. E ele diria, não sei se você já participou do programa dele, mas ele disse: eu era o cara que ficou meses de cama, com dores nas costas, porque a minha vida inteira eu só comia fast food. Eu estava inflamado, acima do peso, obeso e cheio de dores das quais não conseguia sair. E ele disse: foi extremamente difícil. Foi extremamente difícil porque não existia comida saudável na cidade onde ele morava, em Ferguson, Missouri. Era literalmente um deserto alimentar por quilômetros, certo? Mas ele dizia: eu tive que me esforçar muito mais. Sair da cidade para encontrar um mercado saudável e fazer escolhas conscientes de forma consistente. E foi muito difícil. Não estou dizendo que não seja difícil, mas eu consegui. Recuperei a minha saúde tomando essas atitudes. Só que você precisa fazer esse esforço consciente todos os dias. Não estou dizendo que seja fácil, mas acredito que é possível, mesmo com toda a pressão do sistema. E, de novo, eu sinto que você precisa estar muito comprometido com isso. Eu concordo totalmente. E no meu primeiro livro, Glucose Hacks, eu tento oferecer um jeito de sair do 0 para o 1.
Sim. Dicas pequenas, que não exigem tanta força de vontade e já ajudam a pessoa a começar a se sentir melhor. Por exemplo, o que era mesmo que você tomava? Dr. Pepper? Foi Dr. isso que Pepper? você disse? Sim, era Dr. Certo, Pepper. então, se você sente que precisa tomar Dr. Pepper porque está meio viciado nisso, tome depois da refeição, não antes, para não criar um pico seguido de queda, o que vai fazer você querer ainda mais. Então são esses pequenos ajustes que, quando você aplica por uma semana, de repente fazem você pensar: estou me sentindo menos preso nisso. Não vou precisar de 8. Posso tomar só um. Sim. E esse passo do 0 para o 1 é o mais difícil. E essa é a minha paixão. Por quê? Quando você consegue dar esse primeiro passo, aí já entrou no caminho. E o Sean conseguiu fazer isso tudo sem o meu Glucose Hacks. Mas Um é livro teria difícil. sido bem mais fácil para ele. Estou brincando. No Claro, fim, tudo gira claro. em torno desse 0 para o 1, das pequenas coisas. E ele é uma exceção, com certeza. Ele estava extremamente doente, não conseguia se mexer. Então pensou: preciso assumir total controle da minha mudança e aprender sobre isso. Porque ele achava que fast food era saudável, que um Big Mac com pão e gordura ainda podia ser saudável de algum jeito. Eu achava que pizza era saudável. Eu comia uma pizza inteira e ainda hoje conseguiria fazer isso, porque eu gosto muito. Mas eu pensava: isso está na pirâmide alimentar, né? É pão, carne e queijo. Mas não é. Talvez dê para fazer uma versão saudável, mas aquela não era. Eu fico muito feliz que não exista mais aquela recomendação de consumir 8 porções de carboidrato por dia como base da pirâmide. Porque os carboidratos, como pão, massa, arroz e batata, são alimentos carregados de glicose que elevam o açúcar no sangue, provocam o pico e depois a queda da glicose, e entregam pouco valor nutricional para o corpo. Foi a minha alimentação por anos. Sim. Então eu fico muito feliz que isso não seja mais visto como a base da alimentação. E isso vale para todo mundo. Espero também que essa mudança chegue à merenda escolar e que as crianças deixem de receber só pão e suco de laranja como refeição. Então são picos grandes, né? Sim, sim. Picos grandes. Mas, pensando na pirâmide alimentar de agora, nessas recomendações, você acha que eles acertaram? Diria que já está uns 80% no caminho? Ou o que você acha que ficou bom e o que ainda precisa melhorar? A minha principal linha de raciocínio sobre isso é: o que acontece com a indústria alimentícia a partir daí? Porque a pirâmide alimentar é uma coisa, mas o que isso significa na prática para mudar a forma como a gente come? Porque, se você levar isso ao pé da letra, quer dizer que agora vamos usar alimentos de origem animal como fontes saudáveis de proteína, focar em frutas e vegetais e consumir poucos carboidratos. E isso parece ótimo. Mas, se a indústria alimentícia se apropriar disso e pensar: como posso usar essa nova pirâmide para vender meus ultraprocessados? Ultraprocessados. Então eu estou esperando para ver o que acontece. Sem dúvida, é muito melhor do que a antiga. Mas depois disso, para onde a gente vai? Eu ainda não tenho uma opinião fechada. Preciso de mais perspectiva. Mas, olhando só para as recomendações em si, vamos supor que tudo fosse orgânico e sem processamento. Sim, é ótima. Você acha que essa estrutura é o caminho certo? Com certeza, acho muito boa. Agora, claro, as empresas vão adaptar o marketing para dizer: você está seguindo a pirâmide alimentar, mas isso ainda pode ser ruim para a saúde, dependendo do processamento. Com certeza. E ainda pode gerar picos e outros problemas. Com certeza. Mas, em termos de volume geral e do que realmente importa, faz todo sentido para mim que a gente esteja saindo da ideia de que carboidrato deve ser a base da alimentação o tempo todo e indo em direção a alimentos saudáveis de origem animal, frutas e vegetais. Macarrão, pizza e pão era minha alimentação. Era a sua alimentação. Até comia um bife de vez em quando, mas a base era essa. Não é à toa que eu vivia exausto. Ficava bocejando o tempo todo, cansado. Sim. E não era culpa sua, era essa mensagem que passavam. Eu achava que era saudável. É exatamente Você isso acha que eu que é estou te saudável? dizendo. É exatamente isso. Ninguém pensa: vou comer mal de propósito e tentar me sentir péssima. Todo mundo está fazendo o melhor que pode. As gestantes também estão fazendo o melhor que podem. Então eu entendo que essas informações e orientações sobre nutrição na gravidez possam soar como se as mães estivessem fazendo tudo errado e devessem se sentir culpadas. O problema é que toda essa ciência, todos esses estudos, já existem. Já existem há muito tempo. A Associação Americana de Pediatria fala disso faz anos. A gente já tem essas diretrizes. A Organização Mundial da Saúde já fala sobre colina, glicose e tudo mais. Ninguém está explicando isso para as mães. Por quê? Será que acham que elas não dão conta de lidar com essa informação? Não. Eu acho que isso é essencial, porque mostra esses 4 nutrientes de alto impacto. E são ajustes bem simples que podem fazer uma grande diferença na saúde do bebê. E com isso, você deixa de ficar soterrada por aquele fluxo infinito de conteúdo de Instagram, que só te deixa cada vez mais confusa. Se uma mãe estiver ouvindo, ou alguém que pretende engravidar em breve estiver ouvindo,
E você diz que esses 4 nutrientes-chave, colina, glicose, proteína e ômega 3, são o que ela precisa para criar uma base fértil para o desenvolvimento cerebral do bebê, preparando esse cérebro para mais chances de sucesso, certo? Mais resiliência. É isso. Mais resiliência, mais potencial, mais oportunidade para esse cérebro se desenvolver melhor. É isso que estou entendendo da sua fala. Se uma gestante não consumir colina, glicose, proteína ou ômega 3 de forma alguma, e mesmo ouvindo essa informação ainda assim, optar por não incluir isso na alimentação, o que fica em jogo no desenvolvimento desse bebê? Só quero esclarecer uma coisa. A parte da glicose neste livro não é sobre cortar, e sim sobre garantir que você não esteja consumindo demais. Ter a quantidade certa. Exatamente. Então, se você não fizer nada disso, provavelmente o seu bebê vai ficar bem. Sério? Sim. O bebê provavelmente vai nascer e levar uma vida normal. Talvez, no futuro, ele só tenha um pouco mais de suscetibilidade ou... Sim, fique um pouco mais vulnerável a desenvolver alguma dessas doenças. Porque a sua mãe vivia à base de açúcar o dia inteiro. Eu sou praticamente o exemplo perfeito de alguém que ficou você ficou relativamente bem, mesmo sem colina, sem ômega 3, com pouca proteína e muito açúcar. E olha pra mim, estou escrevendo livros. No fim, deu tudo certo com você. Então, Eu pensei muito nisso enquanto escrevi este livro e liguei pra minha mãe para perguntar sobre a alimentação dela. Estou bem, mas, sendo honesta, enfrentei muitas dificuldades com saúde mental ao longo da vida. Como eu disse, quase entrei em pré-diabetes e tenho dificuldade com regulação emocional. Eu já tive dores e desconfortos. Por exemplo, tenho dificuldade para ganhar massa muscular. Será que tudo isso tem origem no útero? Provavelmente nem tudo. Mas, sabendo hoje o que eu sei pela ciência, eu me pergunto, se a minha mãe tivesse tido este livro quando estava grávida de mim, será que hoje eu me sentiria diferente como filha dela? Provavelmente. Eu acho que talvez fosse um pouco melhor viver dentro da minha própria cabeça. Porque quando o bebê nasce, todos os neurônios dele, ou seja, as células cerebrais que processam informação, já estão formados para a vida toda. No útero, você está construindo a arquitetura básica do cérebro do bebê. E essas células cerebrais, os neurônios, não são substituídas. Você fica com os mesmos neurônios com que nasceu ao longo da vida até que eles morram. Então, os meus neurônios estavam se formando no útero da minha mãe. E ela não sabia nada sobre colina, nem sobre ômega 3, que são 2 nutrientes-chave para permitir que o cérebro se forme da melhor maneira possível. Então, sim, eu realmente acredito que talvez, se ela soubesse sobre colina, que é um nutriente encontrado, por exemplo, nos ovos, e se tivesse comido bastante ovo, peixe e suplementado com ômega 3, talvez os meus neurônios estivessem um pouco melhores hoje. Eu não posso saber. A gente não sabe. Mas o que nós temos são estudos com animais, porque não dá para fazer esse tipo de estudo com mulheres grávidas. Seria algo muito antiético, mas com animais dá para fazer. Então deixa eu te dar um exemplo. Vamos pegar a colina. Quando você priva uma mãe de colina, uma mãe animal, como uma rata, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro do filhote no útero para antes do que deveria. Uau. E esse filhote acaba tendo menos neurônios do que os outros, porque a mãe está sem esse nutriente-chave, a colina. Mesmo assim, ele nasce e por fora sim, parece bem. ele sobrevive e... Pra ser bem Sim. sincera, a gente é toda uma geração de bebês que provavelmente também não recebeu colina suficiente no útero. Somos uma geração inteira de pessoas que provavelmente não teve colina suficiente. Porque a colina está nos ovos e nas vísceras, como o fígado. E hoje em dia a gente praticamente não come mais esse tipo de alimento. Sim, a gente não come mesmo. Antes comia, né? Isso vale pra todo mundo, grávida ou não. Isso não é culpa da gestante. É a indústria alimentícia, são os alimentos processados de hoje. Então, provavelmente, quase todos nós somos filhos de mães com pouca colina. A maioria está bem. Mas e se desse pra mudar isso? Seria incrível. E se a gente conseguisse passar essa informação para as mães? Os cientistas conseguem, por exemplo, fazer estudos com gestantes suplementando colina. Não dá para fazer em humanos os testes mais invasivos feitos com animais, mas dá para estudar isso de outras formas. Tem um estudo bem interessante que eu quero citar. Existe um teste que os cientistas fazem com bebês humanos. Eles colocam o bebê na frente de uma tela de computador, mostram imagens na tela e observam quão rápido ele reage a uma imagem nova, movendo os olhos assim. E isso pode parecer irrelevante, mas na verdade está associado ao QI na vida adulta. Então, em média, quanto mais rápido o bebê reage às imagens na tela, maior tende a ser o QI dele Uau. quando adulto. Então eles fazem estudos em que algumas mães recebem suplementação de colina durante a gravidez e outras não. Depois, medem o tempo de reação dos bebês após o nascimento, no primeiro ano de vida. E o que eles encontram? Um tempo de reação 10% melhor, ou seja, mais rápido, quando a mãe teve bastante colina durante a gestação.
São mudanças pequenas, bem pequenas, marginais mesmo, mas ainda assim interessantes, porque o que acontece no útero parece deixar um efeito duradouro em medidas objetivas da função cerebral. É fascinante ouvir isso, porque eu tenho gêmeas. E uma nasceu mais prematura ou simplesmente menor, sabe? E precisou ficar um tempo na UTI neonatal. Já a outra ficou bem logo de cara, como se estivesse tudo certo desde o início. A primeira é que teve mais dificuldade. Mas o que teve mais dificuldade na UTI neonatal quase parece ter um tempo de reação mais rápido do que a outra, que estava bem, e não teve essas complicações. Então é interessante observar gêmeos nascidos da mesma mãe. E eu fico curioso para acompanhar o desenvolvimento delas ao longo dos anos e ver o que acontece. Mas tudo isso é fascinante. Tudo isso é fascinante. Com certeza. E suas gêmeas têm DNA diferentes, certo? Então, o DNA é uma parte e o ambiente no útero é outra. E os dois interagem para formar bebês únicos. E tem uns pãezinhos aqui na mesa, e eu quero falar sobre isso. O motivo de ter esse pãozinho aqui é por causa de um mito. Sim, pode continuar. Sim, pode falar. aquela expressão de que a grávida está com um pão no forno. Você já ouviu isso, claro? Claro. Mas por que as pessoas dizem que tem um pão no forno? E por que isso faz mal como ideia? Olha, eu não sei de onde isso vem, mas sei por que não é uma boa ideia. Sim, porque dizer para uma mãe, você está com um pão no forno, implica que a mãe seria como um forno. E o que é um forno? Um objeto passivo que só fornece calor e tempo. E como mãe, você é muito mais do que isso. Você não está ali de forma passiva, apenas esperando o próximo ultrassom e oferecendo calor e tempo para o bebê. Uma imagem melhor é pensar que você é o solo e o seu bebê é a semente. Todo mundo entende intuitivamente que, se você tiver a semente de uma bela macieira e plantar num chão cheio de pedra ou num jardim saudável, o resultado não vai ser a mesma árvore. Você sabe disso. Sabe que o solo participa da formação da árvore. Na gravidez, é a mesma coisa. Os nutrientes que você oferece ao bebê ajudam a moldar a expressão do plano genético dele. E se você fornecer tudo de que ele precisa, ele vai conseguir se desenvolver de forma mais otimizada. E isso, de novo, está ligado à maior vulnerabilidade ou à maior resiliência a doenças na vida adulta. Então, como gestante, você é solo. Não é um forno. E no meu livro, eu dei à introdução o título Você não é um forno. Essa é a primeira ideia que precisa ficar clara. Você tem muito mais poder e autonomia. E por algum motivo estranho, essa ciência foi mantida longe de você, quando com ferramentas simples, como garantir colina suficiente todos os dias, você pode oferecer ao cérebro do seu bebê o nutriente de que ele precisa. Porque hoje, por exemplo, no caso da colina, existe um dado chocante. 90% das gestantes não estão consumindo nem o mínimo de colina recomendado para a gravidez. 90%. E não é porque faltam ovos, é porque ninguém simplesmente fala isso para elas. Por quê? Não faço ideia. Acho que existe essa sensação de, as mães não vão dar conta de tanta informação sobre nutrição, isso é complicado demais. Ou talvez porque o sistema de saúde seja todo estruturado em torno da prevenção de doenças e problemas de curto prazo, e não reserve tempo para explicar os benefícios de longo prazo que você pode influenciar. É por isso que o capítulo sobre colina é tão importante. Com apenas 4 ovos por dia, você consegue toda a colina de que o bebê precisa. Esse é o jeito mais fácil de obter colina. Ela está na gema, então, se você não conseguir comer o ovo todo, coma pelo menos a gema. E precisa estar bem cozido, isso é importante na gravidez. Também existe colina em peixes, frango e carne. E há um pouco de colina em alimentos de origem vegetal. Também existem ótimos suplementos de colina para quem não consome produtos de origem animal. É simples. Eu comi muito ovo na gravidez. Sim, 4 ovos Sério? todas as manhãs. Com exceção dos primeiros 4 meses, quando eu não conseguia comer nenhum. Nessa fase é só carboidrato, só croissant. Eu pensava, croissant. Com certeza tem um pouco de colina aqui, né? Não tem colina no croissant. Então, colina, ovos. Bem simples. A gente tem evidência de que as mães não estão consumindo o suficiente. Tem evidência de que isso faz diferença. A gente sabe que isso é importante. A Associação Americana de Pediatria diz: a falta de colina nesse período importante pode resultar em déficits cerebrais para a vida toda. Sério? Associação Americana de Pediatria. Diz isso. Sim. Você consegue me explicar, Luiz, por que ninguém está dizendo isso para as mães? Não faço ideia. Exatamente. É um mistério. E é por isso que este livro é importante. Uau! Na sua visão, qual é a maior mentira sobre nutrição que contaram para as mães durante a gravidez? A maior mentira é dizer que o bebê sempre vai receber tudo de que precisa. Tipo, come qualquer coisa que o bebê vai ficar bem.
Coma mais calorias porque está comendo por 2. Isso também é uma grande mentira. Mas consumir o dobro de calorias não faz bem, né? Você não precisa do dobro de calorias. E a maior mentira é essa ideia de que o bebê vai pegar o que precisa. A frase correta é: o bebê vai receber aquilo que você oferece. Ele vai receber o que estiver disponível e vai se adaptar. Assim como uma árvore em solos diferentes, o seu bebê vai se adaptar. O bebê sabe se adaptar. A natureza é inteligente. Mesmo sem colina, ele vai se adaptar. Mas, se você der tudo de que ele precisa, não vai precisar se adaptar tanto e vai poder... Vai se desenvolver melhor. Dá pra fazer uma árvore crescer no concreto, eu acho. Mas certamente não vai ser a melhor árvore possível. Ainda bem que o corpo humano não é tão extremo assim, né? Desde que haja ar, água, comida e um útero, certo, o bebê provavelmente vai ficar bem. Mas na verdade, nem sempre, porque no caso da colina, por exemplo, a gente sabe que níveis baixos podem levar a malformações cerebrais que terminam em aborto espontâneo. A gente fala muito de folato. Não sei se você ouviu isso durante a gravidez, mas é aquela orientação de tomar suplemento de ácido fólico que é muito importante, e por aí vai. A colina é tão importante quanto, mas ninguém fala sobre isso. Você acabou de citar aquela frase: coma por 2, consuma muitas calorias. Acho que isso nos leva ao tema da glicose, que é importante. Então, como eu disse, a glicose está nos carboidratos, como pão, massa, croissant, arroz, batata, frutas, bolo de chocolate e por aí vai. Na gravidez, você precisa de mais glicose porque o bebê precisa. A questão é, quanto? Não é o dobro. Uns 10%, 20% a mais, né? Mais ou menos isso, sim. Exatamente. No fim do terceiro trimestre, quando o bebê já está bem grande, ou os bebês, no seu caso, e prestes a nascer, ele precisa de 70 gramas de glicose por dia. 70 gramas de glicose é o equivalente ao que existe em 1,5 xícaras de arroz. Esse é o máximo. No dia inteiro? Sim, esse é o máximo de que ele vai precisar quando estiver no maior tamanho, bem antes de nascer. Ou seja, no finalzinho do terceiro trimestre. No primeiro trimestre, você mal precisa de glicose extra. No segundo, isso começa a subir um pouco. Lá no final, o máximo é isso. 1,5 xícaras de arroz. Isso está longe de significar comer o dobro de carboidrato. Você não precisa dobrar essa quantidade. Então, você precisa oferecer um pouco ao bebê. Mas, se oferecer muito mais do que isso, ele vai ter de se adaptar ainda no útero e vai acumular gordura para tentar se proteger dos níveis altos de glicose. E isso pode criar algumas vulnerabilidades, por exemplo, para diabetes. E tem uma coisa muito interessante que a gente precisa falar, que é a diferença entre DNA e epigenética. Então, quando você concebe um bebê, o DNA dele já está definido e não vai mudar nunca. Metade vem da mãe, metade vem do pai. O DNA nunca vai mudar. Mas essa não é a história toda. Os cientistas descobriram que existem pequenos interruptores moleculares sobre o nosso DNA que controlam quais genes ficam ligados ou desligados. Então, o DNA é uma coisa, mas a programação dele é muito flexível e é outra história. Isso é aquela coisa toda do CRISPR? É diferente. Isso é edição genética. Certo. Mas epigenética todos nós temos. Todos os nossos genes estão sendo programados por esses pequenos interruptores o tempo todo. E durante a gravidez, você está ajudando a definir a epigenética, ou seja, a programação do DNA do seu bebê. E os cientistas conseguem medir essa programação. Eles conseguem ver quais genes estão ligados e quais estão desligados. E o que eles descobrem é que quando a mãe tem níveis muito altos de glicose durante a gravidez, o bebê humano passa a ter genes ligados ao diabetes mais ativados do que outros bebês. Então, com a alimentação durante a gestação, você está ligando e desligando esses genes. E isso pode levar a esse aumento de risco no longo prazo que a gente vem observando. Para alguém que não está grávida, qual seria a quantidade ideal de carboidrato por dia para Esse é um tema bem controverso, Lewis. ter um estilo de vida saudável, ficar em fase de queima de gordura, mas também conseguir curtir a vida? Quanto seria isso? Bom, a questão é que, na prática, a gente não precisa comer carboidrato. Sério? Sim, Poxa, mas é tão gostoso, né? eu sei. Porque se você não consumir carboidrato, o seu corpo consegue produzir internamente a glicose de que precisa. Sério? Sim, a partir de outras fontes, como proteína. O fígado consegue produzir glicose, desde que você esteja comendo alguma coisa. Isso não quer dizer que todo mundo deva zerar os carboidratos. A maioria das pessoas fica bem com algo em torno de 100 gramas de carboidrato por dia, por exemplo. Quanto é 100 gramas de carboidrato? 2 xícaras de arroz. 2 xícaras de arroz por dia? Sim, Quer 2 dizer, xícaras de arroz, isso mesmo. Então, Sim. em termos de carboidrato, 2 xícaras de arroz por dia é tudo de que você precisa. Ou isso seria o máximo. Ou, Depende muito. Se você é atleta, por exemplo, vai precisar de mais porque usa muita glicose nos músculos. Depende se você está mantendo o peso ou tentando perder gordura. Depende da sua sensibilidade individual, se é mulher, se é homem, da fase do ciclo. Enfim, você precisa encontrar o seu próprio equilíbrio. certo?
E quais seriam as melhores fontes de carboidrato para a maioria dos tipos físicos? Arroz? Pão? Massa? O que seria? Ótima pergunta. Eu costumo dividir os carboidratos em duas categorias. Temos os amidos, como pão, massa, arroz, batata e aveia, e temos os açúcares. Aí entra um bolo de chocolate, suco de fruta e até a própria fruta. Os amidos contêm basicamente glicose. Os açúcares, eles contêm glicose e frutose. Isso você não quer. O seu corpo não precisa de frutose, então... Então ele não precisa de fruta? Não, você não precisa comer fruta. Mas é gostoso. Sim, tudo bem, então coma. Olha, a gente está falando aqui do que o corpo precisa biologicamente, certo? Sim. Então é sempre melhor obter carboidratos a partir de amidos do que de açúcares, como suco de fruta ou bolo. Agora, a fruta in natura, em geral, tudo bem, porque ela tem fibra e água. Então existe glicose e frutose ali, mas por causa da fibra e da água, isso chega mais devagar à corrente sanguínea. Então cabe a você encontrar sua quantidade ideal de carboidrato. Sim. Você não precisa comer carboidrato, mas é uma forma prática de obter energia. E carboidrato é um alimento social. Sim, claro. Sim. Então eu diria que fico bem com algo em torno de 100 gramas de carboidrato por dia, e aí foco bastante em proteína e gorduras saudáveis. Se manter saudável, mais enxuta, tentando reduzir gordura corporal, você está dizendo para ficar em torno de 100 gramas de carboidrato por dia ou menos? Ou, claro, tudo depende de quem é a pessoa, do momento e de tudo isso. Mas pensando numa pessoa comum, que não está grávida e só quer se manter mais enxuta. Eu evitaria dar números exatos. O que eu diria é... Se você consegue manter a glicemia estável usando, por exemplo, os truques que eu ensino, eu sinto que você naturalmente chega a uma quantidade de carboidrato que favorece a queima de gordura no corpo. Porque queimar gordura é um estado saudável, e quando você não tem grandes picos e quedas de glicose, o corpo consegue usar gordura como fonte de energia. Então é difícil cravar um número, porque, por exemplo, se você só come carboidrato, mas fica abaixo de X gramas, isso significa que vai ser saudável? Não, né? É uma combinação de fatores. Eu não acho que a gente deva ficar dizendo X gramas disso, É X manter os gramas picos daquilo. mais baixos e menos frequentes. Sim, e focar em alimentos que entregam algo importante para o seu corpo, como proteína e gordura, certo? A gente não consegue produzir proteína internamente, então é muito importante fornecer proteína suficiente para o corpo. Já a glicose, o corpo Quanta consegue proteína produzir. e quanta gordura a gente deveria consumir? Você quer números? Quer que eu faça uma lista completa para você? Só uma média. Tipo, isso depende do tamanho da pessoa? É só que... Então, no caso da proteína, eu acho útil falar de números mais exatos, porque o corpo não consegue produzir proteína internamente. E quando a gente pensa em proteína, costuma pensar em músculo. Mas proteína não é só músculo. Muitas coisas no seu corpo são feitas de proteína. Por exemplo, o colágeno da pele, que ajuda a mantê-la saudável, é uma proteína. Muitas partes do sistema imunológico também são proteínas. Elas ajudam a manter você saudável e protegido contra patógenos. Uau! Por exemplo, a insulina, que é o hormônio que regula os seus níveis de glicose, é uma proteína. Existem milhares e milhares de tipos de proteína no seu corpo. E isso é realmente importante, pois seu DNA produz proteínas. O pequeno código que existe no seu DNA faz o quê? Ele diz ao seu corpo como produzir diferentes proteínas. Então, não se trata só de massa muscular e fisiculturismo. E durante a gravidez, você está literalmente construindo o corpo de outro ser humano dentro do seu. Às vezes é importante lembrar disso, e como eu disse, no momento em que nasce, o bebê é cerca de 50% proteína. Se você desconsiderar a água, proteína é tudo, é tudo. Então, de quanta proteína a gente precisa? Já tivemos vários métodos para medir quanto um ser humano precisa consumir. E os mais recentes têm até um nome curioso: método de oxidação de aminoácidos indicadores. É um nome bem sofisticado, mas no fundo, é só um método novo para medir quanta proteína você precisa comer para dar ao corpo o suficiente, não só para sobreviver, mas para funcionar bem. E esse método mostra hoje que, em uma pessoa não grávida, a necessidade é de cerca de 1,2 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. No segundo e no terceiro trimestre, a necessidade sobe para 1,5, e durante a amamentação, Uau! vai para 1,9. A amamentação exige muita proteína, porque você está colocando proteína no leite materno para continuar alimentando o bebê. Então esses dados são fundamentais e é muito importante que as mães conheçam isso. A maioria não está chegando nem perto da quantidade ideal de proteína durante a gravidez. E o que acontece é que o corpo começa a quebrar músculo, porque o músculo é cheio de proteína. O corpo quebra esse músculo e entrega essa proteína ao bebê. É por isso que vemos estudos mostrando que 30% das mães perdem massa muscular durante a gravidez. Uau! Quanto? Só por curiosidade, quanta proteína tem, em média, em um copo de leite materno?
A gente sabe? Você já chegou a estudar isso com... Tenho certeza de que isso já é conhecido, mas eu não sei de cabeça. Queria saber se tem muita proteína ou se é tipo 1 grama só. Só fiquei curioso. É uma boa pergunta. O que eu sei é que é uma fonte completa de proteína, ou seja, uma proteína de altíssima qualidade para o bebê. Qual é a ciência por trás daqueles desejos estranhos da gravidez? Porque as mães falam coisas como: quero comer picles com calda de chocolate. Umas combinações doidas assim. Isso ainda está em debate, mas, no caso do picles, os cientistas acreditam que tem a relação com o iodo. O iodo é algo encontrado no sal marinho. Ele é muito importante para a tireoide e para o desenvolvimento cerebral do bebê. E quando bate vontade de picles, provavelmente é porque você está querendo algo salgado, algo rico em iodo. Na minha gravidez, eu sentia muita vontade de carne vermelha, kiwi e frutas cítricas. Muita fruta mesmo. Talvez por causa de todas as vitaminas. Mas isso não dá um pico grande de glicose, né? Com tanta fruta assim? Em natura, tudo bem. Entendi. Agora, suco de fruta, quando você tira a fibra, aí vira um problema, com certeza. Mas quanta fruta é ok? Porque se a pessoa estiver comendo baldes de fruta, é muito, né? Bom, sim. Porque as frutas que a gente consome hoje foram selecionadas ao longo do tempo para terem muito açúcar. Sim, sim. Então, se você comer demais, pode sim causar um pico grande. Mas, na parte do livro sobre glicose, eu retomo todos os truques para ajudar você a comer coisas doces sem gerar um pico tão grande. Uma maçã com pasta de amendoim Exatamente. também ajuda. É como vestir o carboidrato, basicamente. Sim. Ah, sim. Boa. Ou comer a fruta ou o doce no fim da refeição em vez de no Ah, começo. então primeiro a fibra e a proteína. Sim. Exatamente. Exatamente. Mas eu realmente acredito que fruta in natura é totalmente ok e a gente não deveria demonizar fruta de jeito nenhum. É a melhor opção se você quiser comer algo doce. Falando em doce, qual é o motivo real de as pessoas se sentirem sem controle diante de doces e açúcar? Eu acho que um dos principais motivos é que elas estão numa montanha-russa de glicose e nem percebem. E o principal gatilho costuma ser comer algo doce de estômago vazio. Porque, quando o estômago está vazio, qualquer coisa doce que você come faz essas moléculas de glicose chegarem muito rápido à corrente sanguínea. Nada desacelera isso, o que significa um pico grande de glicose seguido de uma queda grande. E a gente sabe que essas quedas podem ativar o centro de desejo no cérebro. Eu costumava comer coisas doces no café da manhã o tempo todo. E aí, às 10 da manhã, eu já estava pensando, eu preciso muito de um chocolate, ou de uns... Sim, cookies, Mais doce? uns Mais biscoitos. cookies? Preciso de mais um gostinho. Sim, Eu pensava, preciso de um muffin. Aí eu ia à cafeteria e pedia um café com um muffin. com Nutella. Sim, Sim. alguma coisa Sim. doce. E hoje, olhando pra trás, eu penso, meu Deus, todos esses anos eu só estava tendo uma queda de glicose porque meu café da manhã era doce. Eu não fazia ideia. E aí, o ciclo recomeça, porque às 10 horas eu como muffin. O que acontece? Outro pico, depois outra queda, e assim vai o dia inteiro. Aí, quando dá 11 da noite, eu acabei de pedir no Uber Eats, tipo, Um pouco de 5 sorvete. potes de sorvete. E eu fico pensando, como foi que eu cheguei aqui? Bom, tudo começou no café da manhã. Nossa, da última vez que você esteve aqui, você fez uma coisa pra mim. Um crocante de chocolate. Meu Deus, aquilo estava incrível. É uma receita do meu segundo livro, The Glucose Goddess Method. Ah, eu queria isso agora. É bom demais. É muito fácil. Nossa. Você pega chocolate amargo, derrete, espalha numa assadeira e coloca várias castanhas. Acho que, pra você, eu fiz com pistache e noz. Coloca sal marinho, leva à geladeira, espera endurecer e depois quebra em pedaços. E sabe por que essa é uma boa sobremesa? Me fala. Por causa das castanhas, porque elas têm proteína e gordura, e isso vai desacelerar o pico de glicose do chocolate. Nossa, eu quero isso agora. Está tendo uma queda de glicose? Não, agora eu estou bem. Mas faz uns 6 dias que eu estou comendo sopa de feijão mungo. Estou tentando colocar Por quê? mais leguminosas na alimentação e dar uma resetada depois das festas, porque comi muito doce. Foi demais. Vou fazer isso por alguns dias mais. Esse crocante parece maravilhoso agora. Nossa, se você fizer um pouco enquanto estiver aqui, eu peço um Uber bom, para eu trazer mando pra isso você. para cá na hora. Meu Deus, isso é bom demais. Acho que esse é um dos motivos de as pessoas se sentirem sem É controle. quando você come doce sozinho, por conta própria, sem nada junto. Vem um pico e depois uma queda. Mesmo que seja só um docinho, só alguns cookies, né? Bom, claro, comer um cookie vai gerar um pico menor do que comer 10. Sim, ou uma caixa inteira. Sim. E olha, às vezes eu acordo pensando, quero tomar sorvete no café da manhã. Nossa! E eu faço isso sabendo que vai gerar um pico grande de glicose. E aí estraga o dia inteiro. Vale a pena? Não, sempre me arrependo, eu me sinto péssima. Você conhece a ciência, sabe o que isso está fazendo com seu corpo, com o cérebro, com tudo. É bom por 1 hora, mas depois, aí você passa o resto do dia tentando descobrir como regular o sistema de novo, e na manhã seguinte, com sorte, consegue recomeçar. Mas é isso. Sim. Quando você faz isso o dia inteiro, também dorme pior. Isso vira um ciclo vicioso. E a gente estava falando antes sobre como as pessoas se sentem reféns da própria alimentação, presas nisso, e como é difícil sair desse padrão.
O café da manhã é um bom momento para tentar quebrar esse ciclo. Se você faz um café da manhã rico em proteína, esteja grávida ou não, essa é uma ótima forma de estabilizar a glicemia. E eu percebi que na gravidez, quando eu entrava nessa montanha-russa de glicose, o enjoo piorava. Mas se eu conseguia comer um pouco de proteína, ajudava. Eu deixava amêndoas ao lado da cama e quando acordava, comia antes mesmo de levantar. Isso ajudava um pouco, porque essa pequena quantidade de proteína antes de sair da cama ajudava a estabilizar a glicemia. Quer dizer, a gravidez por si só já é uma experiência intensa. Ela amplifica muita coisa, é complicado. Sim, a gravidez também é algo muito emocional, muito intenso. Algumas mulheres sentem mais ansiedade em relação à gravidez, outras têm gestações ótimas, mas ainda assim existe parece que alguma coisa se acende na gestante e ela passa a pensar nisso tudo com muito mais intensidade. Pelo menos é essa a minha impressão, pela minha experiência observando isso de perto. Você pensa na gravidez, pensa nas suas escolhas, pensa no seu corpo, aí o corpo começa a mudar e você começa a questionar o próprio corpo. Muita coisa acontece ao mesmo tempo, e eu só consigo imaginar o que se passa na mente de uma mulher nesse processo. E tentar manter a calma. E os hormônios? Sim, tentar manter a calma no meio de tudo isso parece extremamente difícil. Além de tudo isso, ainda vem o estresse de pensar. O que eu preciso comer? Sim, E isso pode ser muito confuso. Muito mesmo. É por isso que este livro funciona como uma boa luz para orientar no meio de tudo isso. e o seu livro se chama 9 Months That Count Forever: How Your Pregnancy Diet Shapes Your Baby's Future. Quero que todo mundo dê uma olhada. Você também me contou antes que já passou por um aborto espontâneo, certo? Como foi essa experiência para você? Como você atravessou isso, elaborou tudo isso e conseguiu seguir em frente? E como foi entrar na experiência de ter o seu filho Uau. depois de passar por isso? Olha, se tem uma coisa que isso trouxe, foi a ansiedade. Na minha primeira gravidez, em nenhum momento eu achei que algo ruim pudesse acontecer. Não havia nenhum sinal, nenhuma sensação, nada na minha cabeça. Eu nunca imaginei que alguma coisa pudesse dar errado. Sim, você é jovem, saudável e está se alimentando direitinho. Então, quando vi o primeiro teste positivo, contei pra todo mundo. Eu não sabia. Pensei, acho que as pessoas esperam 3 meses. Mas imaginei, isso não se aplica a mim. Eu realmente não tinha noção. Claro, tá acontecendo mesmo. Sim, no ultrassom tem batimento cardíaco e eu penso... Sério? Meu Deus, ótimo. Sim, o bebê vai nascer em dezembro e por aí vai. Aí chegou o dia do segundo ultrassom, com 3 meses, e eu fui pensando... Está tudo bem. Só que eu chego lá, o médico começa o ultrassom, aparece a imagem na tela e na mesma hora eu soube, Lewis. Eu pensei, tem alguma coisa errada. Porque o embrião não tinha crescido desde a última vez e estava meio lá embaixo na tela. Dava para perceber que não estava tudo bem. Nossa, isso é muito triste. Sim. E aí eu descobri que tinha passado por um aborto retido. Nos abortos espontâneos, comuns, entre aspas, há sangramento, e o corpo elimina naturalmente a gestação. O meu corpo não fez isso. Então eu descobri, no ultrassom, que fazia 3 semanas que eu estava andando por aí achando que ainda estava grávida, mas o embrião tinha parado de se desenvolver 3 semanas antes. Meu Deus! A sensação é de que a vida inteira desaba. Quer dizer, o choque emocional daquilo foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Foi simplesmente... Eu nem tenho palavras. Eu lembro de uma frase que eu disse para o meu marido. E é a melhor forma de explicar. Eu falei, se emoções matassem, eu acho que estaria morta. O nível de desespero em que eu mergulhei por praticamente um mês inteiro foi algo muito doloroso. Então eu precisei fazer uma cirurgia para retirar o embrião e tudo o que isso envolve. Foi tudo muito pesado. E como eu processei isso, foi extremamente difícil. Muito, muito difícil. E de repente você começa a ver grávidas em todo lugar. E elas estão felizes Sim, elas estão felizes. De repente, parece que todo mundo ao meu redor está grávida. Tudo isso ficou doloroso de uma hora para outra. Então, sinceramente, eu não lidei muito bem com aquilo. Eu comecei a tomar muito café, a trabalhar demais e a tentar tirar isso da cabeça. meio que anestesiando tudo isso? Sim, por completo. Depois, claro, conversei com a minha terapeuta e com o meu marido. Eu tinha amigas muito presentes, muito acolhedoras, mas ainda assim, foi um processo muito difícil. E 2 meses depois eu estava dividida. Uma parte de mim ainda estava de luto, ainda profundamente triste. E a outra pensava, acho que quero tentar de novo. E eu ficava lutando com essa questão. Será que eu preciso estar curada desse aborto antes? Física ou emocionalmente? Emocionalmente, antes de me permitir tentar de novo,
Eu não sabia. Eu ficava com essa sensação de que talvez precisasse me curar antes de tentar novamente. E aí percebi que não, que esse luto sempre estaria ali de alguma forma e provavelmente coexistiria com uma nova gravidez. Nossa, E então, eu engravidei de novo relativamente rápido, em 2 meses, e fiquei extremamente ansiosa achando que tudo poderia acontecer outra vez. sim. Foi horrível, porque, de novo, eu não tinha nenhum sinal externo de que havia algo errado, e até o bebê começar a mexer, lá pelo 5º mês ou algo assim, você não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. Você fazia ultrassom todo mês ou Eu ia ao médico quase toda semana. você era do tipo, confere de sim. novo se está tudo bem? Eu estava apavorada. Isso é muita ansiedade. Eu estava extremamente ansiosa. Muito, muito, muito ansiosa. Eu chorava o tempo todo. Nas 48 horas antes de cada ultrassom, eu ficava chorando, soluçando, com medo de acontecer de novo. No caminho para o consultório, eu já ia chorando. Toda vez estava tudo bem, mas era horrível. Muito emocional. Horrível. E até o meu filho nascer e eu poder segurá-lo nos braços, eu continuava ansiosa. Porque você fica com a sensação de que nunca sabe, né? Nunca sabe. Então foi difícil. E o que eu percebi é que a gente simplesmente não fala sobre perda gestacional. E quando isso aconteceu comigo, eu descobri umas coisas impressionantes. Várias pessoas próximas de mim já tinham passado por isso. E só foram me contar naquele momento. Elas nunca tinham contado isso antes. Minha mãe falou, tive 3 abortos espontâneos. Oi? Minha avó, eu tive 5. E eu, o quê? Sabe, as pessoas acabam se abrindo, mas isso ainda é um tabu. Ninguém sabe muito bem como lidar com isso e é algo pesado. É algo pesado. É pesado, mas... Sim, eu acho que é pesado. Mas olha, quando alguém passa por outro tipo de luto, as pessoas meio que sabem como agir. Coisas pesadas acontecem o tempo todo, mas as dores sobre as quais a gente consegue falar são mais fáceis de atravessar. Meu Deus. No livro conto toda a minha história. A única coisa que realmente me fazia sentir um pouco melhor enquanto passava por aquilo era conversar com mulheres que também tinham vivido isso. Sim, sem guardar isso para si. Sim. E também ouvir que muita gente ao meu redor teve um aborto espontâneo e depois viveu uma gravidez que deu certo. Ah, isso é bom. Então, existe esperança. Sim. Em que ponto está do seu processo de cura em relação a isso? Sinceramente, hoje eu estou bem. Que bom. Sinto que consegui elaborar isso, mas provavelmente foi um dos momentos mais sombrios da minha vida. Sim, Hoje eu fico bem, porque meu filho está aqui e está bem. sim, e ele está feliz. Sim. Então, de certa forma, eu penso, ok, eu posso ter um bebê saudável. Isso é possível. E... talvez isso volte em algum outro momento. Escrever sobre isso no livro também foi muito catártico, e falar bastante sobre o assunto também foi, mas é muito, muito desafiador. Sim, quer dizer... É uma coisa que os homens nunca vão saber de verdade como é sentir. Sim. A gente nunca vai saber exatamente como isso é. Mesmo acompanhando a esposa ou alguém. Sim, é uma experiência muito solitária. Eu imagino. Sim. Uau. Mas eu acho que muitas mulheres, mesmo sem terem passado por um aborto espontâneo, enfrentam algo que parece ser bem comum depois do parto, que é a depressão pós-parto e algum tipo de queda emocional. Mesmo com esse milagre lindo, esse presente, tendo chegado à vida delas. Mas olha, até a minha esposa, Marta, que é a pessoa mais positiva que eu já conheci, tem ferramentas, faz terapia, trabalha essas questões há anos, ainda assim teve, acho que sinais de pré-diabetes ou diabetes gestacional durante a gravidez e depois pré-eclâmpsia. E foram umas 6 semanas bem difíceis para ela. E ela é super positiva, tem recursos, tem apoio, tem a família por perto e, claro, um marido presente. Mesmo com tudo isso, ainda foi muito difícil para ela. E ainda existem momentos complicados agora. Mas muitas mulheres não têm todo esse suporte. E passam por uma depressão pós-parto intensa. Você passou por algo assim? E como a gente pode apoiar mães que acabaram de ter bebê para que elas se preparem melhor para o pós-parto Sim. e minimizem esse tipo de coisa? Eu acho que a alimentação Sim. é uma ferramenta enorme, porque o bebê vai, de certa forma, puxar bastante das suas reservas do corpo, Vai mesmo. até certo ponto. Então, por exemplo, se você não consumir nenhuma colina, o bebê vai tirar bastante colina de você, até certo ponto, porque a natureza sempre tenta Que garantir sobreviva. que a mãe Sim. sobreviva. Então, se você termina a gravidez esgotada, com perda de massa muscular, sem colina, com os estoques de ômega 3 drenados para o cérebro do bebê,
até certo ponto. Qualquer adulto com pouca colina, pouco ômega 3, baixa massa muscular e picos e quedas de glicemia não vai se sentir bem. Agora, coloca isso no pós-parto, com uma mudança hormonal enorme, privação de sono e isolamento. O início da maternidade é muito solitário. Muda a identidade, muda tudo. Tudo. Não é à toa. É praticamente a receita para não se sentir bem. Então, se você puder usar as ferramentas do livro, pelo menos a parte nutricional não vai ficar tão comprometida depois do parto. Eu não tenho uma solução mágica. Eu também passei por isso. Foi muito doloroso. Meu bebê está com 8 meses agora, mas nos primeiros 4 meses foi bem pesado. Eu não me sentia nada bem. É muito desafiador em muitos aspectos. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Ufa, muito, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E eu ainda estava terminando de escrever este livro ao mesmo tempo, então. Foi um verdadeiro turbilhão, um turbilhão. Agora eu me sinto um pouco mais estável também porque ele está dormindo melhor e isso ajuda. É simplesmente uma fase muito dura e, ao mesmo tempo, muito sensível da vida. Como cientista e pesquisadora, você tem uma relação com Deus? Sim, tenho. Como você lida com ciência e espiritualidade? Ou isso nem entra em conflito para Não, você? não entra. Não? Eu acho um absurdo dizer que só é real aquilo que a ciência já consegue explicar. Um absurdo total. Basta olhar para onde a ciência estava há 100 anos. A gente não conhecia os micróbios, não conhecia o DNA. Sim. Eles já existiam, a gente só ainda não tinha as ferramentas para perceber isso. Você teve uma relação com Deus durante e depois da gravidez? Sim. Algo que te amparou no isolamento, no sentimento de perda, na incerteza, no medo? Sim. Como você atravessou isso? Eu sou muito espiritualizada. Acredito em algo maior do que eu. Não me identifico com uma religião específica, mas sou uma pessoa muito espiritual e confio muito na minha intuição. Acredito que consigo me conectar com guias, sabe? Posso pedir ajuda e essa ajuda vem. Também sinto que tenho acesso a muitos insights quando consigo me conectar, me aquietar e chegar nesse lugar. Hoje, de certa forma, eu consigo atribuir um sentido ao aborto espontâneo. E uma coisa que fiz depois disso foi tentar me conectar espiritualmente com os meus futuros filhos. E eu senti que consegui me conectar com eles energeticamente. Antes de ter o seu filho? Antes de eu ter meu filho. Sério? Sim. E como foi isso? Foi basicamente eu aquietando a mente, sentada na cama e chamando por eles, tipo... Ok, filhos, se vocês estiverem aí, o que está acontecendo? Me deem algum apoio, alguma coisa. Uau! Sim. E eu vi 2 crianças e eu perguntei, qual foi o sentido desse aborto espontâneo? E eles meio que responderam, não se preocupe, aquilo não era um de nós. Aquilo foi só um processo que precisava acontecer, mas está tudo bem com a gente. E isso me ajudou. Sim. Uau! Que sensação bonita. Isso me ajudou muito. Muito mesmo. Então você conversa com seus futuros filhos, ou se conecta com eles emocionalmente, espiritualmente. Sim. E de certa forma, tem uma conversa com eles. Eu sempre vivi esse tipo de coisa. Uau! Até no trabalho que fiz antes com glicose. Nunca falei sobre isso. Mas no caso desse tema, desse livro, por exemplo, eu sempre senti que me conectei com essa ideia de glicose e açúcar no sangue. Como se a própria ideia tivesse me escolhido e dissesse, Jessie, existe essa ideia aqui. Você quer recebê-la? Você quer entrar nessa relação comigo? E eu disse que sim. Não existe uma razão óbvia para eu ter cruzado com um monitor de glicose aos 25 anos, sem ter diabetes e sem nenhum motivo concreto para aquilo aparecer na minha vida. Eu sentia que essa ideia realmente queria se expressar por meio de mim. Então, de certa forma, foi uma experiência espiritual. É assim que eu vivo. Não sei, para mim isso parece normal. Eu sei que pode soar completamente maluco, mas sim. Não acho isso maluco. Acho até muito legal. Obrigada. Mas você não costuma falar sobre isso. Não, eu adoraria falar. Acho isso fascinante. Sim. Então você ainda fala com esse outro futuro filho hoje? Ainda não tentei. Talvez eu devesse falar com eles e ver como as coisas estão. Mas agora um deles já está aqui, então posso falar com ele diretamente. Você acha que vai ter mais um? Sim. Eu sempre achei que teria muitos filhos, mas agora que tive um, penso. É muita coisa. É muita coisa. E sair de 1 para Sim. 2 é outro Sim. universo. Sim. Eu com certeza gostaria de ter outro filho em algum momento. Também porque acho que meu filho gostaria de viver essa experiência. Claro. E eu cresci com muitos irmãos, então eu gosto dessa energia. Acho divertido. Você é uma entre quantos irmãos? Tenho uma irmã de pai e mãe e mais 4 meio-irmãos. Muito bom. Sou a mais velha. Uau. Somos 6. Então você sente que deve ter mais um no futuro, em algum momento? No meu caso, Sim. isso E não você? depende muito de mim. Acho que isso depende da Marta. Eu receberia outro filho na nossa família com alegria, se ela sentir que consegue lidar com isso física, mental e emocionalmente.
Ela está com 43 anos, então, claro, talvez ainda pudesse ter outro filho em alguns anos. Mas também foi bastante exigente. Fomos 2 vezes ao pronto-socorro. Ela ficou internada várias vezes e a saúde e a segurança dela são minha prioridade número 1. Claro. Obviamente, nossos filhos também importam, mas não a ponto de colocar a saúde dela em risco para ter outro. Para mim, não é aquela coisa de preciso disso ou minha vida acabou. A ideia é linda, se ela tiver condições de passar por isso da melhor forma possível e se ela quiser. Mas, se ela não quiser, eu também fico feliz. E qual foi a sua forma de, quero dizer, pra você, de que forma a experiência de ter filhos tem sido espiritual? Uau! Acho que isso vai ficar ainda mais espiritual à medida que crescerem. Sim. Ainda nem completaram 3 meses, então tudo ainda está muito no começo. Mas até hoje de manhã eu estava olhando para elas e uma delas acordou meio sonolenta. Eu estava inclinado sobre ela, olhando, e ela me deu meio sorrisinho. Na hora eu pensei, nossa, isso é muito lindo. Quer dizer, é uma experiência linda. É algo realmente especial. Então eu só consigo imaginar como isso vai se revelar ainda mais bonito com o tempo. Pensar algo como, uau, você era só uma ideia. Quer dizer, uma ideia que existia num plano espiritual e que agora está no mundo físico, ou seja lá, como a gente queira chamar este mundo. Mas agora você está aqui. E está se desenvolvendo aos pouquinhos. E eu estou vendo tudo isso acontecer. Sim. É um milagre muito lindo. Sim. É um milagre. Realmente é um milagre. Sim, ter as duas é um presente. E ver a personalidade delas aparecendo já nos primeiros meses é incrível. Mas a Marta fica mais tempo com elas. Então é ela quem está vivendo isso de forma mais profunda neste momento. E eu acho que isso é mais importante para ela do que para mim. E elas dormem bastante. Então também não tem muito o que fazer. Mas quando elas dormem no seu colo, eu penso, nossa, essa é a melhor sensação do mundo. Eu adorava quando meu gato dormia em cima de mim. Mas isso aqui é outro nível. Ter um ser humano dormindo nos seus braços. Alguém que veio da sua esposa, sabe? E para você, como é quando o seu filho dorme no seu colo? Bom, agora ele já está grande demais para Ele isso. já está grandão. Sim. Ele não consegue mais dormir em cima de mim. Sim, sim. Ah, é incrível. É tudo. É uma mistura tão complexa de emoções. É como um buquê com todos os sentimentos ao mesmo tempo. É uma das coisas mais incríveis que existem. Uma descarga enorme de dopamina e serotonina. E você pensa, uau, isso é avassalador. E ao mesmo tempo, é a coisa mais difícil que eu já vivi. Sim. Mesmo tendo a sorte de contar com babá, ajuda e tudo mais, meu cérebro mudou e pensa nele o tempo todo. E isso é realmente difícil. Muito desafiador. É difícil ser uma mãe com carreira e, ao mesmo tempo, mãe em tempo integral, né? Sim. É difícil fazer as duas coisas em alto nível. Acho que você realmente precisa de apoio se também vai tocar outras frentes. Exige Sim. tudo de você. Sim. Você nunca mais será a mesma. Não, é uma bênção. Eu estou muito animado. Quero que as pessoas conheçam o seu livro. Ele se chama 9 Months That Counted Forever. How Your Pregnancy Diet Shapes Your Baby's Future. E tem muitas estratégias, muita ciência e pesquisa aqui que vão ajudar mães ou gestantes a entender com mais clareza o que comer e como comer. E também a saber que, se você já teve um filho e acha que fez tudo errado, seu filho vai ficar bem. Ele vai se ajustar. Com certeza. E há muitas coisas que dá para corrigir enquanto eles ainda são pequenos. Você já pode começar esses hábitos se a criança tiver 6 meses ou 6 anos. Então nunca é tarde. E como você disse, não era apenas um bebê sendo gestado, era uma semente. E você é o adubo que ajuda essa semente a florescer, se desenvolver e crescer até o nascimento. E, em qualquer momento, você pode continuar nutrindo esse ser humano. Sim. Em qualquer fase da vida. Completamente. Para que ele floresça de onde está, para onde precisa chegar. Então saiba que você não estragou seus filhos só porque sente que não comeu da forma perfeita. De novo, o livro já está disponível. 9 Months That Count Forever. Se as pessoas quiserem mais, podem acessar glucosegoddess.com para ver todo o seu conteúdo. A newsletter está lá. E também acompanhar Glucose Goddess no Instagram e Glucose Revolution no YouTube. Você está com produtos incríveis agora. Eu tenho alguns dos seus suplementos. E tem suplementos que ajudam quem não quer tomar vinagre, que eu particularmente não gosto. Você pode tomar isso com a comida. Exatamente. Vai ajudar a reduzir os picos de glicose. E também tem outros produtos vindo por aí. E se a pessoa assinar sua newsletter ou seguir você no Instagram, vai ficar sabendo de tudo, o que me deixa bem animado. Sim, vou te mandar mais. Então me manda um pouco disso. Antes de te liberar, tenho mais 2 perguntinhas finais. Já te perguntei isso antes. Mas agora fiquei curioso para saber, depois da maternidade,
Quais são as suas 3 verdades? Então vou colocar a pergunta neste contexto. Você pode viver o quanto quiser, realizar tudo o que quiser criar, todos os produtos, o negócio, ter mais filhos. Tudo o que você quiser fazer acontece. Mas chega o seu último dia aqui na Terra e você precisa levar todo o seu trabalho com você. Todo o seu conteúdo, suas redes sociais, seus livros. Nada disso fica para a gente. Só que nesse último dia, você pode deixar 3 lições para o mundo. Quais seriam essas 3 lições? Faça um café da manhã salgado. Sim, Escute o seu corpo, porque os sintomas são mensagens. E se você está grávida, coma ovo pra caramba. aí está. Muito bom. Adorei. Lembrete simples. Jessie, eu quero reconhecer a transformação que você vive agora como mãe e a forma como continua aparecendo para servir não só a si mesma, ao seu filho e ao seu marido, mas também à sua comunidade e ao mundo, pesquisando tudo isso. Porque você viveu isso na pele. Passou pelos seus próprios desafios antes da gravidez, ainda na casa dos 20, e também enfrentou um aborto espontâneo e disse: eu quero encontrar soluções. Então você transformou a sua dor em solução para si mesma e para outras pessoas. Por isso, eu reconheço o valor do seu livro, do trabalho que você está fazendo e desse serviço constante à humanidade por meio do que compartilha. Eu te agradeço por isso. E minha pergunta final é: qual é a sua definição de grandeza? Acho que isso mudou. Acho que hoje minha definição de grandeza é paz e contentamento. Sim, Porque eu acho que a inveja, se às vezes mostra pra onde você quer ir. E eu tenho muita inveja de quem simplesmente está em paz. De quem está feliz e diz: eu estou satisfeita com a minha vida. E não tem a ver com ter mais, né? Tem a ver com esse contentamento dentro da cabeça. sim, é lindo. Sim, acho que ter um filho ajuda nisso. Hoje eu me sinto mais satisfeita, mais presente. Isso é lindo. Sou muito grato a você. Agradeço. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Incrível. Todos nós já ouvimos falar dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, se você é pobre, se tem acesso à comida, se vive sob estresse, se passou por traumas, se mora em áreas mais difíceis, tudo isso tem um peso enorme no risco de adoecer. Mas os determinantes comerciais da saúde dizem respeito ao papel que as multinacionais exercem ao enfraquecer a saúde pública e privatizar os lucros.